AVR e Arduino, Técnicas de Projeto. Segunda edição, Charles Borges de Lima, Marcos V. M. Vilaça. Página 1. Introdução. Neste capítulo serão abordados alguns conceitos necessários à compreensão dos microcontroladores, começando com os microprocessadores e as memórias. Posteriormente, será feita uma introdução aos microcontroladores e a apresentação dos mais relevantes disponíveis no mercado, incluindo detalhes sobre os AVRs. 1.1. Atualidade. As melhorias tecnológicas demandam cada vez mais dispositivos eletrônicos. Assim, a cada dia são criados componentes eletrônicos mais versáteis e poderosos. Nessa categoria, os microprocessadores, aos quais os microcontroladores pertencem, têm alcançado grande desenvolvimento. Sua facilidade de uso em amplas faixas de aplicação permite o projeto relativamente rápido e fácil de novos equipamentos. Atualmente, os microcontroladores estão presentes em quase todos os dispositivos eletrônicos controlados digitalmente, como por exemplo nas casas, em máquinas de lavar, fornos micro-ondas, televisores, aparelhos de som, imagens, condicionadores de ar e telefones, nos veículos, em sistemas eletrônicos de controle, de ingestão de combustível e por aí vai, tá? Nos eletrônicos portáteis e telefones, aqui ele dá uma série de exemplos em excesso. Em controladores lógicos programáveis, em motores e por aí vai. Em resumo, os sistemas microcontrolados encontram-se em todos os segmentos eletrônicos, desde simples equipamentos domésticos até sistemas industriais complexos. Ilustra aqui a figura 1.1, onde tem no centro mensagens de sistemas controlados apontando para vários dispositivos aos quais eles se tornam um exemplo. Aqui ele está ilustrando, tá bom? O desenvolvimento dos microcontroladores se deve ao grande número de funcionalidades disponíveis em um único circuito integrado. Como o seu funcionamento é ditado por um programa, a flexibilidade de projeto e de formas de trabalho com hardware específico são inúmeras, permitindo aplicações nas mais diversas áreas. 1.2. Microprocessadores. Com a evolução da microeletrônica, o nível de miniaturização e o número de funcionalidades dos circuitos integrados evoluíram, permitindo o desenvolvimento de circuitos compactos e programáveis. Assim surgiram os primeiros microprocessadores. Um microprocessador é um circuito integrado composto por inúmeras portas lógicas, organizadas de tal forma que permitem a realização de operações digitais, lógicas e aritméticas. Sua operação é baseada na decodificação de instruções armazenadas em memória programável. A execução das instruções é ditada por um sinal periódico, no relógio clock. Um diagrama básico de um sistema microprocessado é a apresentação na figura 1.2. O oscilador é responsável pela geração do sinal síncrono de clock, o qual faz com que o microprocessador funcione. O coração do sistema é a unidade central de processamento, a famosa CPU, a qual realiza as operações lógicas aritméticas exigidas pelo programa. O processador dispõe de duas memórias, uma onde o código do programa a ser executado externa ao chip e outra temporária, onde são armazenadas as informações para o trabalho da CPU. Memória de dados. A CPU pode receber e enviar informações ao exterior, através da interface de entrada e saída. As informações dentro do microprocessador transitam por barramentos, cuja estrutura depende da arquitetura empregada. Para a memória de programa, a CPU possui um contador de endereços, PC, Program Counter, que indica qual posição da memória deve ser lida. Após a leitura do código do endereço especificado, o mesmo é decodificado e a operação exigida é realizada. O processo se repete indefinidamente de acordo com o programa escrito. Quanto à organização do barramento, existem duas arquiteturas predominantes para as CPUs dos microprocessadores. A arquitetura de von Neumann, onde existe apenas o barramento interno por onde circulam dados e instruções, e a arquitetura Harvard, caracterizada por dois barramentos internos, um de instrução e o outro de dados. Na arquitetura von Neumann, a busca de dados e instruções não pode ser executada ao mesmo tempo. O gargalo da arquitetura limitado, que pode ser superada com a busca antecipada de instruções, pipeline, ou com caches de instruções/dados. Já na arquitetura Harvard,
Os dados de instruções podem ser acessados simultaneamente, o que torna essa arquitetura inerentemente mais rápida que a de von Neumann. Por sua vez, quanto ao conjunto de instruções, os microprocessadores são classificados de duas arquiteturas: computadores com conjunto complexo de instruções, CISC, Complex Instruction Set Computer, e computadores com conjunto reduzido de instruções, então RISC, Reduced Instruction Set Computers. A arquitetura RISC utiliza um conjunto de instruções simples, pequeno e geralmente com extensão fixa, semelhante a RISC. A arquitetura CISC utiliza um conjunto bem simples de instruções, porém também utiliza instruções mais longas e complexas, semelhante às de alto nível na elaboração de um programa. As instruções CISC são geralmente variáveis em extensão. Assim, a arquitetura RISC necessita de mais linhas de código para executar a mesma tarefa que a arquitetura CISC, a qual possui muito mais instruções. Muitas literaturas associam a arquitetura von Neumann com a arquitetura CISC e a arquitetura Harvard com a arquitetura RISC. A provável razão de tal associação é o fato de muitos microprocessadores com a arquitetura de von Neumann serem CISC e muitos microprocessadores Harvard serem RISC. Entretanto, a arquitetura CISC e RISC não são sinônimos para a arquitetura de von Neumann e Harvard, respectivamente. Por exemplo, o núcleo ARM7 é von Neumann e RISC. O PowerPC é um microprocessador RISC puro, Harvard internamente e von Neumann externamente. O Pentium Pro é um microprocessador RISC e Harvard internamente e von Neumann e CISC externamente. A figura 1.4 é empregada para exemplificar a diferença entre duas arquiteturas supracitadas para o microprocessador hipotético de 8 bits. O objetivo é multiplicar dois números contínuos nos endereços 0 e 3 da memória de um microprocessador hipotético e armazenar um resultado de volta na posição 0. Temos aqui a memória com 4 linhas de 0 a 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Ilustrando a memória. Faz conexão com os registradores A e B, e o que intercede isso é a CPU de 8 bits. Em microprocessadores CISC, o objetivo é executar a tarefa com o menor número de códigos possíveis. Assembly. Assim, o microprocessador CISC hipotético poderia ter a seguinte instrução: multi 0,3. O que isso faz? Multiplica o conteúdo do endereço 0 com o endereço 3. Armazena o resultado no endereço 0. Para o microprocessador RISC, a resolução do problema seria feita por algo como load espaço A,0. O que isso faz? Carrega o registrador A com conteúdo do endereço 0. Já se a instrução fosse load espaço B,3, carrega o registrador B com conteúdo do endereço 3. Multi espaço A,B. O que isso faz? Multiplica o conteúdo de A com o de B. O resultado fica em A. Store espaço 0,A. O que isso faz? Armazena o valor de A no endereço 0. O microprocessador RISC emprega o conceito de carga e armazenamento, load and store, utilizando registradores de uso geral. Os dados a serem multiplicados necessitam primeiro ser carregados nos registradores apropriados A e B, e posteriormente o resultado é armazenado na posição de memória desejada, 0. Em um microprocessador CISC, o dado pode ser armazenado sem necessidade de uso explícito de registradores. Esse conteúdo também pode ser visto quando se deseja escrever diretamente nos pinos de saída do microprocessador, considerando que se deseja alterar os níveis lógicos 0 e 1 entre 8 bits, entre 8 pinos do microprocessador, expresso pela variável P1, o código resultante seria, no modo CISC, MOV espaço P1,0xAA. O que isso faz? Escreve diretamente nos pinos 8, P1, o valor binário 10101010.
Se fosse RISC, seria load espaço A, 0x AA. O que isso faz? Carrega o registrador A com valor binário 10101010. Outra instrução, Alt, OUT, espaço P1, A. O que isso faz? Escreve o valor de A nos 8 pinos P1. Em um microprocessador RISC, antes de serem movidos para outro local, os valores sempre precisam passar pelos registradores de uso geral. Por isso, a caracterização da arquitetura como Load Store. Apesar dos microprocessadores RISC empregarem mais códigos para executar as mesmas tarefas que o CISC, eles são mais rápidos, pois geralmente executam uma instrução por ciclo de clock, ao contrário do CISC, que levam vários ciclos de clock. Todavia, o código do microprocessador RISC será maior. O processador RISC emprega mais transistores nos registradores de memória, enquanto que o CISC faz uso de um grande número deles no seu conjunto de instruções. O emprego de registradores nas operações de um processador RISC é uma vantagem, pois os dados podem ser utilizados posteriormente sem necessidade de recarga, reduzindo o trabalho da CPU. 1.3 Tipos de memória. Em um sistema digital, existem inúmeros tipos de memória e, constantemente, novas são criadas para suprir a crescente demanda para armazenagem de informações. Basicamente, o sistema microprocessado contém duas memórias: a memória de programa, que armazenará o código a ser executado, e a memória de dados, onde os dados de trabalho da CPU podem ser escritos e lidos. Anteriormente, a memória de programa era a memória que só podia ser lida, que era a ROM, Read Only Memory, memória somente de leitura, o que era gravado uma única vez. As memórias que eram regraváveis utilizavam raios ultravioletos para serem apagadas, e o chip possuía uma janela de quartzo para tal apagamento. Hoje em dia se emprega memórias de programas apagáveis eletricamente, permitindo inúmeras gravações e regravações de forma rápida, sem a necessidade de equipamentos especiais. Atualmente, nos microcontroladores, são empregados dois tipos de memórias regraváveis eletricamente: a memória flash E2PROM para o programa e a Standard Apple Electrical Flexible Program Read Only Memory para armazenagem de dados que não devem ser perdidos. A diferença básica entre elas é a memória flash só pode ser apagada por setores, vários bytes de uma única vez, e na E2PROM os bytes são apagados individualmente de forma mais lenta, para armazenagem de dados que não precisam ficar retidos após a desenergização do circuito. Se emprega uma memória volátil chamada memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Em microcontroladores, a memória usual é a SRAM, Static RAM, sendo fundamental para a programação, pois a maioria dos programas necessita de variáveis temporárias. Uma distinção importante é que a memória RAM não é a memória de dados da CPU, e sim a memória mais temporária de dados do programa do usuário. Tópico 1.4 Microcontroladores. O microcontrolador é um sistema microprocessado com várias funcionalidades periféricos disponíveis em um único chip. Basicamente, um microcontrolador é um microprocessador com memória de programa de dados e RAM, temporizadores e circuitos de clock embutidos. O único componente externo que pode ser necessário em um cristal para determinar a frequência de trabalho. A grande vantagem de se colocar várias funcionalidades em um único circuito integrado é a possibilidade de desenvolvimento rápido de sistemas eletrônicos, com o emprego de um pequeno número de componentes. Dentre as funcionalidades encontradas nos microcontroladores, podem-se citar gerador interno independente de clock, não necessita de cristal ou de componentes externos, memória SRAM, E2PROM e flash, conversores analógicos digitais, que são os ADCs, conversores digitais analógicos, que são os DACs, vários temporizadores, contadores.
comparadores analógicos, saídas PWM, diferentes tipos de interfaces de comunicação, incluindo USB, USART, I2C, CAN, SPI, JTAG, Ethernet, relógio de tempo real, circuito para gerenciamento de energia de chip, e ele cita mais uma vez diversos exemplos. Agora esse livro, tipo que estou na página 11, ele mostra diversas tabelas, como essa aqui, principais fabricantes e famílias de microcontroladores. Você tem aqui apenas 3, tá? Os 3 primeiros, que o tipo fabricante é Analog Device. Tem o site, que é analog.com, e aqui ele vai mostrando barramento de 8 a 32 bits. A família, vou citar o primeiro, que é ADU-C8XX, né? XX deve ter as variações. A arquitetura CISC núcleo 8051. No segundo quadrante aqui, o fabricante Atmel. O site atmel.com, mais uma vez os barramentos de 8 a 32 bits. E as variações das famílias, né? Que é o AVR AT-Time, AT32XX com suas variações, arquiteturas em sua maioria RISC. E núcleo vão de AVR8, AVR32, ARM Cortex M3, ARM M9, AVR32 e por aí vai, tá? Atualmente, nas arquiteturas modernas de microcontroladores, há o domínio da Harvard RISC, a qual evoluiu para a chamada arquitetura RISC avançada ou estendida. Ao contrário da RISC tradicional, essa é composta por um grande número de instruções que utilizam uma quantidade reduzida de portas lógicas, produzindo um núcleo de processamento compacto, veloz e que permite uma programação eficiente. Devido às questões de desempenho, compatibilidade eletromagnética e economia de energia, é importante que o microcontrolador execute a maioria das instruções em poucos ciclos de clock, diminuindo o consumo e a dissipação de energia. Tópico 1.5. Os microcontroladores AVR. A história dos microcontroladores AVR começa em 1992 na Norwegian University of Science and Technology, siglas NTNU, na Noruega, onde 2 estudantes de doutorado, Alf Age Boden e Vegard Wollan, defenderam uma tese sobre microcontrolador de 8 bits com memória de programa flash e arquitetura RISC avançada. Dos seus nomes surgiu a sigla AVR, que vem de Alf Vegard -RISC, da arquitetura RISC. Percebendo as vantagens do microcontrolador que havia criado, Alf e Vegard refinaram seu projeto por 2 anos. Com o AVR aperfeiçoado, foram para a Califórnia, Estados Unidos da América, para encontrar um patrocinador para a ideia, a qual foi comprada pela Atmel, que lançou comercialmente o primeiro AVR em meados de 1997, o AT90S1200. Desde então, o aperfeiçoamento do AVR é crescente juntamente com sua popularidade. O AVR apresenta uma boa eficiência de processamento e núcleo compacto. O desempenho do seu núcleo de 8 bits é superior da maioria de outras tecnologias de 8 bits disponíveis atualmente no mercado. Com a arquitetura RISC avançada, o AVR apresenta uma centena de instruções e estrutura voltada à programação C, permitindo a produção de códigos compactos, menor número de bytes por funcionalidade, também apresenta inúmeros periféricos que tornam adequado para uma infinidade de aplicações. As principais características dos microcontroladores AVR são: executam a maioria das instruções em um ou 2 ciclos de clock, poucas vezes eles fazem 3 ou 4, e operam tensões entre 1,8 e 5,5 volts em velocidade de até 20 MHz. Estão disponíveis em diversos encapsulamentos, alta integração e grande número de periféricos, com efetiva compatibilidade em toda a família AVR. Possuem vários modos para a redução do consumo de energia e características adicionais, como Pico Power. Para sistemas críticos, possui 32 registradores de propósito geral e instruções de 16 bits. Cada instrução ocupa 2 bytes da memória de programa. Memória de programação flash programável in System, SRAM e E2PROM.
facilmente programada e com debug iSystem, via interface simples ou interface JTAG compatível com 6 ou 10 pinos. Um conjunto completo e gratuito de software, preço acessível. Existem microcontroladores AVRs específicos para diversas áreas, tais como automotiva, controle de LCDs, rede de trabalho CAN, USB e, mais uma vez, inúmeros exemplos, e controle por acesso remoto. A família AVR, no tópico 1.6, dentre os principais componentes da família AVR, pode-se citar. Aqui, ele lista os principais e dá suas características sobre cada um. Eu vou estar apenas indicando quais são, tá? Tiny AVR, que eu chamo de AT-Tiny, ele tem de 4 até 28 pinos de I/O. Mega AVR, que é o AT-Mega, de 23 até 86 pinos de I/O. Pico Power AVR e controladores com características especiais para economia de energia são designados com a letra P, como por exemplo AT-Mega 328P. Informaçãozinha legal, hein? Vem o AT-X-Mega e o AVR32. Vamos falar desse AVR32, não pertence às famílias acima. 28 a 160 pinos de I/O e controladores de 32 bits com arquitetura RISC projetada para maior processamento por ciclos de clock, com eficiência de 1,3 mW por MHz e até 210 DMIPS. Drystone Million instruções per second a 150 MHz, conjunto de instruções para DSP, Digital Signal Processing, processamento digital de sinais, com SIMD, Single Instruction Multiple Data, instruções simples de dados múltiplos, soluções SOC, significa System on a Chip, sistema em um chip, e suporte completo a Linux, ok? As principais características para alguns dos AVRs e AT-Tiny e AT-Mega são apresentadas na tabela posterior. Aqui na página 15, a gente tem a tabela com as principais características sobre cada microcontrolador da família AT-Tiny, certo? Aqui ele vai listar cada uma das variações, as memórias flash em KB, EPROM, bytes, SRAM, max pinos de I/O, canais de AD, enfim. Aqui nessa tabela ele dá diversas características sobre cada microcontrolador com suas variações, tá bom?